Aula 5, segunda parte. A velocidade de propagação do som. No caso da corda, eu explicitamente derivei para vocês a expressão da velocidade da propagação de onda na corda, ou a velocidade de fases da onda na corda, em termos das propriedades da corda que permitiam a existência de ondas, que é a tensão e a densidade linear de massa. Aqui eu não vou fazer o mesmo tipo de derivação, eu vou só convencer vocês que, na verdade, eu posso meio que adivinhar como é que a velocidade de propagação num fluido funciona. Então, eu vou usar, essa aqui é da corda, né? A gente sabe que a velocidade de propagação, a velocidade de fases, é a raiz quadrada da tensão sobre a densidade linear. E eu vou dizer para vocês que o som, que a velocidade do som, ela é a raiz quadrada do módulo de elasticidade dividido pela densidade volumétrica do gás. Então, esse aqui é o módulo de elasticidade, que diz, eu tinha descrito para vocês isso na última aula, que o módulo de elasticidade ele tem a ver um pouco com a compressibilidade. E se o módulo de elasticidade é muito alto, o fluido é pouco compressível, ele não permite a compressão, ele se opõe muito, aparece uma força restauradora muito forte a qualquer variação percentual de volume. E ao contrário, se o módulo de elasticidade é baixo, ele é mais compressível. E aí com isso vocês veem que qualitativamente a contribuição do módulo de elasticidade é muito parecida com a da tensão por uma corda. Porque a corda, se a tensão é muito alta, a corda é muito pouco deformável. Ou seja, qualquer deslocamento vertical que eu faço numa corda horizontal com muita tensão, ela vai se opor a esse deslocamento com uma tensão muito grande, com uma força restauradora muito grande. Bom, aqui aparece a densidade volumétrica de massa, porque o som se propaga num sistema tridimensional. A corda é um sistema unidimensional para todos os efeitos de propagação, Então o que aparecia lá na corda era a densidade linear de massa, aqui é a densidade volumétrica de massa. Então, de fato, a gente tem uma analogia, uma equivalência nas duas fórmulas. Essa aqui eu deduzi, essa aqui eu não deduzi, mas por isso que eu espero poder convencer a vocês que a expressão é essa aqui, justamente porque ela tem os mesmos elementos físicos importantes, ou seja, tem uma parte que tem a ver com a força restauradora, tem uma parte que tem a ver com a inércia. Em termos de unidades, se a gente quiser explorar um pouco unidades, às vezes isso é importante para vocês que vão ser engenheiros, ou até para quem não é engenheiro, mas para quem gosta de física, existe muita dica, ou existe muita coisa que a gente pode deduzir só olhando para as unidades. Por isso que é muito importante, e por isso que não é excesso de zelo da parte dos professores quando a gente ressalta que as unidades são importantes, e até quando tira ponto de prova, quando uma unidade não aparece, ou aparece errado no final de uma questão. Por quê? Porque a partir das unidades, se a gente manter sempre as unidades nas contas, ela nos ajuda até a checar se a conta está realmente correta. E também ela nos ajuda a deduzir propriedades do sistema físico. Então, só para lembrar para vocês aqui, as unidades das duas fórmulas, A tensão, a unidade de tensão, estou representando esses colchetes aqui para se representar a unidade de tensão é Newton. Newton é quilograma por metro por segundo ao quadrado, porque ele é massa vezes aceleração, E a densidade linear de massa é quilograma por metro. E aí, quando eu divido uma coisa pela outra, o quilograma vai embora. Esse metro que está embaixo no denominador aparece aqui, fica metro quadrado, e aí, como tem a raiz quadrada, dá metro por segundo, que é unidade de velocidade. E desse lado? Bom, desse lado, o módulo de elasticidade tem unidade de pressão. Pressão é Newton por metro quadrado, que é quilograma por metro por segundo quadrado. Eu abri o Newton. Densidade volumétrica de massa é quilograma por metro cúbico. Aí vocês veem que se eu faço a razão aqui,
aqui apareceu 1 metro quadrado embaixo e aqui apareceu 1 metro quadrado extra aqui. Então, se eu faço a razão também da metro quadrado sobre segundo quadrado, que tirar da raiz também da velocidade. Quer dizer, eu poderia ter adivinhado, se eu digo para vocês assim, a velocidade do som tem a ver com o modo de elasticidade e com a densidade do gás. Se eu digo só essa informação, em princípio vocês são capazes de deduzir que a fórmula é essa aqui. Né? Porque é o único jeito de combinar B com Rho para dar V é fazendo a razão e tirando a raiz. Não tem outro jeito. Eu queria tentar, já que a primeira parte do curso é termodinâmica, vamos voltar um pouquinho para a termodinâmica e vamos ver se a gente consegue deduzir a partir da termodinâmica qual é a velocidade de propagação do som no ar, que a gente sabe que é 343 metros por segundo. Será que eu consigo usar só termodinâmica e deduzir essa expressão, ou deduzir esse valor? Bom, então, isso aqui é um exercício, né? Qual é o modo de elasticidade do gás numa transformação adiabática e calcule disso a velocidade do som no ar a CNTP. CNTP significa pressão a uma atmosfera e temperatura 0 Celsius. Tá, então, primeiro eu estou pedindo para calcular o modo de elasticidade do gás e depois calcular a velocidade. Depois que eu tenho o modo de elasticidade, eu posso calcular a velocidade se eu tiver a densidade. Bom, por que é adiabático? Porque eu estou pensando em uma transformação adiabática. Por quê? Porque a gente imagina que o som é uma oscilação tão rápida que não dá tempo do gás trocar calor. Então é como se fosse uma compressão e expansão adiabática. Tá? Bom, então a fórmula do modo de elasticidade é essa aqui. O processo adiabático é governado por uma equação desse tipo aqui. É PV na gama, vocês se lembram que o gama é a razão de CP com CV, né? PV na gama é uma constante. Essa aqui é a fórmula do processo adiabático. Né? Se eu simplesmente derivar essa expressão aqui em relação a V, ela dá isso aqui, é derivada em relação a V de PV na gama, derivada de constante é zero. Então dá isso aqui. E aí se eu uso a regra da cadeia, lembrando que eu primeiro derivo a primeira parte, que dá dp dv, aí a segunda parte fica ali V gama, e depois eu derivo a segunda e deixo P. Então derivada é V gama menos 1 gama e P. Né? Então eu fiz uma derivada implícita, né? E aí eu posso escrever, né, que dv, né, é igual a menos gama P sobre V. Então, se isso é verdade, eu posso substituir aqui na fórmula e chego à conclusão que o modo de elasticidade de um gás numa transformação adiabática é gama vezes a pressão que esse gás tem. Que faz meio sentido, né? Quanto maior a pressão tiver um gás, maior vai ser o modo de elasticidade. Ou seja, quanto mais pressão tiver um gás, mais difícil vai ser comprimir ele. Tá? Bom, e agora como é que eu calculo a velocidade? Então eu tenho que usar essa fórmula aqui. O B eu vou considerar CNTPs, eu vou considerar então uma atmosfera e vou considerar 0 Celsius, né? Então, o 0 Celsius eu não vou usar explicitamente aqui, tá? Então, os valores são a densidade do ar, nessa temperatura aqui, pressão aqui é 1,27 kg por metro cúbico. A pressão atmosférica é 101 kPa, né? Se eu boto na fórmula ali, aí a velocidade de propagação do som no ar dá 333 metros por segundo. Não dá o 343 que a gente está acostumado a usar, mas 343 não é para 0 Celsius. É para temperatura em torno de 20 Celsius. Tá? E muito importante, eu usei o gama, né, porque tem um gama aqui que eu tenho que usar, eu usei 7/5 para o gás diatômico. Se eu uso ele um pouquinho maior, aí dá mais parecido, ou um pouquinho menor, um pouquinho maior, eu posso, né, porque o ar na verdade é uma mistura, né, ele tem grande parte é diatômico, mas aí tem uma pequena parte que é poliatômica.
Então, eu posso ajustar esse valor. Bom, e se eu usasse a termodinâmica de forma errada? Isso aqui é um exercício de fazer a coisa errada, né? E se eu considerasse que na propagação, essas compressões que o gás está sofrendo, elas fossem isotérmicas? Você se lembra, isotérmica, a compressão isotérmica é uma compressão lenta, né? Porque eu tenho que permitir que o calor saia e entre durante a compressão. Mas vamos supor só para realizar esse problema, né, essa ficção, que a transformação fosse isotérmica. Vamos repetir os mesmos cálculos que a gente fez da última vez, só que agora a isoterma não é PV na gama igual a uma constante, mas PV igual a uma constante. Se eu faço a derivada implícita de novo, eu chego à conclusão que por uma transformação isotérmica, o módulo de elasticidade é apenas a pressão, não tem aquele gama, é só pressão. Aí eu posso substituir de novo os valores que eu tinha dado lá, então é a mesma forma sem o gama, e aí a velocidade de propagação, eu botei V ISO aqui só para indicar que é isotérmico, dá 281,8, que é bem diferente. Então isso aqui é um resultado ruim, né? É 10% menor do que o que a gente imagina que é o correto. Na verdade, não é 10%, é até 20% menor. Bom, aqui eu quero só mostrar para vocês que os cálculos que a gente fez antes, eles são mais ou menos dentro do esperado, apesar de ter várias simplificações. Uma delas é dizer que o gás é só diatômico e coisa e tal, né? Mas olha aqui, isso aqui é uma tabela do Halliday, ali do livro de vocês. Então aqui eu tenho gases, líquidos e sólidos, né? Então gás ar a 0 Celsius, que foi o que a gente calculou, a gente chegou num 333, mas o tabelado é 331, mas é completamente aceitável, né? E muito longe do 281 aquele. Né? Então ele parece mais com o valor deduzido para a diabática, usando o gama 7/5, que seria um gás somente diatômico. Né? Aqui vocês podem olhar alguns outros elementos, vocês veem que pode variar bastante, né? A velocidade, né? A velocidade no hidrogênio, por exemplo, é muito alta, só hidrogênio, né? Isso a gente vai ver depois as razões que podem ser isso. Por exemplo, nos líquidos ela fica muito, muito alta, porque o B, o coeficiente o módulo de elasticidade, né? Ele é muito, muito grande, então a densidade da água é muito maior que a do gás, mas o módulo de elasticidade é muitíssimo maior do que a do gás. Então ganha o módulo de elasticidade e as velocidades de propagação são muito maiores. E os sólidos, muitíssimo maior, porque eles são quase incompressíveis, né? Pelo menos pelas pressões que a gente está acostumado. Tá?